Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite. Eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que juntos possamos fazer um evangelho de amor. Esperamos que todos estejam bem, que todos tenham passado muito bem a virada de ano e que todos estejam agora neste momento com uma sintonia de paz, de amor, para que a gente dê o início então ao nosso evangelho. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso evangelho. Essa água pode ser tomada aos poucos até o nosso próximo encontro, que será na quinta-feira que vem, às 20 horas. O evangelho ele sempre é feito uma vez na semana, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Então sempre escolham um dia da semana, se vocês não fizerem esse aqui conosco, né? Podem estar escolhendo um dia da semana, sempre no mesmo horário, tá bom? E quem prefere pode ficar ouvindo em outro momento o nosso evangelho, não tem problema. Agradecemos muito a presença de todos vocês, como eu já tinha comentado antes, né? Essa união de pensamento, essa corrente energética que se forma através das nossas intenções é que cria essa atmosfera leve para que a espiritualidade possa trabalhar melhor. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de aprendizado para todos nós, agradecendo a todos os comentários, né, que a gente não pode deixar de falar. Gratidão ao total desprendimento da Maria do Carmo, que sempre deixa ali o capítulo que foi lido no evangelho. Então a gente só tem a agradecer ao ano de 2023 que foi e agradecer este momento, esse início então de 2024, que possamos, né, estarmos juntos todo esse 2024, tentando trazer harmonia para dentro dos nossos corações. Vamos então agora à nossa prece. Pessoal, a gente não conseguiu ler os comentários, então eu não sei se tem prece ali. Se alguém deixou, né, a gente já agradece, sempre tem o pessoal que deixa, mas infelizmente a gente não teve tempo dessa vez de entrar ali nos comentários. Então eu estou aqui com aquele livrinho do Mike, que eu já tinha comentado com vocês que eu tenho, Pérolas de Prece, e eu vou ler a prece à razão. Pai de infinito amor e bondade, diante do Senhor estou para agradecer pelas graças que me concedeis. Emprego toda a coragem, confiança e amor para ser merecedor das vossas bênçãos maravilhosas. Rogo, Senhor, Pai de divino amor, por serenidade, equilíbrio e lucidez para enfrentar as adversidades do dia a dia. Que a razão se sobreponha à emoção, trazendo a clareza necessária para o enfrentamento das dificuldades. Deus amado, não me deixeis cair nas tentações que a vida nos apresenta. Protegei-me das seduções que emanam das imperfeições de minha alma. Quero manter-me vigilante, orando, confiando, fortalecendo e sintonizando meu coração e minha mente em direção ao alto, para que tudo que eu pense e verbalize esteja alinhado com as vossas lições, que fortalecem minha fé
e me guiam para a vossa divina luz. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais fácil. Mas quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo, não tem problema. Estamos dando continuidade ao capítulo 11, agora então é o item 5. 5 e 6. Dar a César o que é de César. Item 5. Ao se retirarem, os fariseus combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Enviaram seus discípulos em companhia dos herodianos para lhe perguntar: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos, então, qual a sua opinião sobre esse assunto? Devemos ou não pagar o tributo a César? Entretanto, Jesus concedeu-lhe a malícia e disse: Hipócritas, por que querem me tentar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo eles mostrado a moeda, Jesus perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, disseram então. Jesus respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao enviarem a resposta, admiraram-se com ela e, deixando Jesus, se retiraram. Item 6. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo horror que os judeus tinham em relação ao pagamento dos impostos que os romanos lhe impunham, e eles haviam feito disso uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era, para eles, uma irritante questão da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: devemos ou não pagar o tributo a César? Não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma armadilha, e conforme a resposta dada por Jesus, pretendiam jogá-lo contra a autoridade romana ou contra os judeus dissidentes. Mas Jesus concedeu-lhes a malícia, contorna a dificuldade, dando a eles uma lição de justiça, mandando dar a cada um o que lhe é de direito. Olá pessoal, é um prazer estarmos novamente reunidos neste momento de reflexão. O Espiritismo é sempre uma reflexão. A nossa vida, ela deve ser uma trajetória de muita reflexão e nada mais eloquente do que as palavras de Jesus em relação a todas as questões que nos acontecem, que nos ocorrem durante a nossa vida, o nosso dia. Há pouco tempo, bem recente, nós tivemos atritos na qual um sistema político, uma forma econômica, um poder influenciou na vida de todo mundo. Houve muitas questões que levaram a dissoluções de amizades e o afastamento de parentescos, de parentes, de amigos, por questões políticas e sociais. Interessante que esse texto seja um dos primeiros do ano, e como tudo em nossa vida, sempre a gente tem um pontapé inicial. Façamos então uma mudança já nesse ano, utilizando esse texto como base para a nossa decisão de como vai ser nosso ano. Será que a gente quer continuar realmente levando tudo para um lado só, contaminando todo o nosso tipo de relação? Vamos à questão do nosso texto.
Quem eram os fariseus? Eram os representantes da liderança religiosa judaica naquele tempo. Tá? Queriam complicar Jesus, né, usando uma questão política delicada. O tributo a César era impopular. Em qualquer texto que vocês forem ler sobre o período de Jesus, né, ele havia conflitos sobre o domínio romano, sobre os princípios, as cobranças. Tem muitas passagens bíblicas que falam sobre isso. Inclusive, muitos queriam que Jesus tomasse uma posição política. Acharam, né, que ele viria como liderança política, reconheceram nele toda a liderança que ele tinha, né, mas ele não veio por causa disso, ele veio pela parte moral das pessoas, né? Como é difícil, né? A gente quer ter uma vida melhor, mas como a gente complica, como a gente cria situações, como a gente impõe a nossa vontade sobre os outros. É incrível, né? Isso também acontecia muito naquele tempo. Agora é óbvio, né, que as coisas só ficaram mais, digamos assim, sofisticadas, mais complexas. Com a evolução, muitas coisas também evoluíram, isso aí também evoluiu. Então é óbvio que a pergunta era uma armadilha, né? Uma armadilha para ver o que ele iria responder para poder jogá-lo às autoridades, né? Porque Jesus era alguém que fez a diferença naquele tempo, mas perante os judeus que aguardavam o Messias, não seria ele o Messias, né? Apesar de tudo indicar, imagina, né? O que é isso? Quem é esse? Então até Paulo, que também era um estudioso da lei, se converteu depois que entendeu quem era Jesus, mas a princípio era alguém que veio ali só para mostrar o lado bom dos seres humanos, o que eles podem conquistar. Não estava preocupado com o nosso meio de vida, de sustento, com as coisas que aconteciam, mas sim com as coisas que nós poderíamos transformar em nossas vidas, fazer delas coisas melhores. E é óbvio, né, que Jesus perceberia de cara a maldade, a malícia dos fariseus, né, muito acima, muito além da capacidade deles, né? E pede para mostrar uma moeda. Olha que coisa bem simples. Mas vem cá, vocês vêm com uma questão política, então me mostre alguma coisa política. E aí aquela perguntinha, vamos dizer assim, sutil, né? De quem é a imagem na moeda? Né? Ali eles já se quebraram, né? Não esperavam. Acho que nenhum deles esperava que Jesus fosse levar a esse ponto a questão, né? De quem é a imagem que está aqui nessa moeda? Era de César, né? E eles responderam isso. Lembre-se que tinha ali representantes do governo, né? Do imperador que estava ali, junto, para ver o que ele iria responder também. E a clássica frase que deve ser lembrada por todos nós até hoje, principalmente nos dias de hoje, principalmente por aqueles que vivenciaram quanta coisa a gente esqueceu, né, da parte do coração, da parte de Deus, por causa da parte política. Ela infestou a nossa vida e a gente tomou partidos e acabou quebrando muitos vínculos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente não pode misturar essas coisas. Esta foi a resposta dele, uma afirmação que nada mais é uma orientação para que cada um cumpra as suas obrigações terrenas. Tá? No caso ali em questão, no texto, foi os tributos, né? O tributo a César. Temos que pagar os tributos a César? Então, dá a César o que é de César. Nós não temos as nossas leis hoje? Temos. São leis justas. Ah, mas não parece ser justo. Olha, tem muitas considerações que a gente tem que trabalhar em cima das leis. Mas as leis são justas e iguais a todos. É que muita gente não cumpre, muita gente questiona,
mas elas deveriam de dar a igualdade a todas as pessoas, principalmente no nosso país. Ela é bem igualitária, deixa todos no mesmo nível. Podemos em alguns casos até não cumpri-la, né, que está um erro, mas ela é bem igualitária. Então, essa explicação aqui, essa lição de Jesus, né, que a gente deve sim, né, seguir as obrigações terrenas. Tem gente que vive só pela parte espiritual e tem gente que vive só pela parte terrena. Então tem que ter um equilíbrio. A resposta dele é o equilíbrio. E assim como ele disse, né, que das obrigações espirituais, representadas pelo que é de Deus a Deus. Então nós temos que cumprir nossos deveres materiais, sim, né? Mas isso não significa que devemos de perder de vista os nossos princípios espirituais. Foi o que aconteceu, tá? A gente cobrou, a gente impôs, a gente exigiu, a gente incorporou aquela parte terrena e esqueceu alguns princípios espirituais básicos. Isso então é uma lição. Essa lição, no caso, é sobre a importância de cumprir os deveres sociais, respeitando as leis, as normas estabelecidas na sociedade, óbvio, ao mesmo tempo em que a gente tem que manter a conexão com os princípios espirituais mais elevados. Isso não tem como a gente se desvincular, senão a gente vai estar se desvinculando de Deus, e a gente percebe, né, que muitas pessoas que entornam para o lado terreno, elas se esquecem de Deus. Isso fica muito nítido. Mas o que vai acontecer? Quando ela desencarnar, ela vai ver o que vai acontecer. Deus vai castigar? Deus não castiga. Lembrem-se disso, Ele nos dá uma nova chance. É que nós enxergamos isso como um castigo. Um pai, uma mãe, né? Pode não ser o caso de muitos aí, dizem para o filho, estuda para ser alguém. Aí o filho vai lá, não estuda, gazeia a aula, né? Faz tudo de errado, não está nem aí. Prefere outras coisas, quando vê, roda. O que acontece? Vai ter que repetir o ano. Vai ter que se empenhar, e assim ele pode ficar preso naquele ano por muito tempo, por não ter motivação suficiente, por não se sentir auto-inspirado. Aí ele só vai comprometendo, até que um dia ele acorde, vai estar com uma idade avançada, não, eu quero completar os estudos, e vou lá e avança. A mesma coisa é a nossa vida. A gente comete alguns erros, né? Alguns grandes, outros nem tanto. A gente tem que ajustar. E a bondade divina é isso, é ajustar pequenos detalhes. A gente volta, tem que repetir a tarefa. Já pensou ter que repetir tarefas? Mas é isso que acontece. Isso é maldade? Não, isso é uma evolução. Tá? E é uma coisa justa. Então não há nada de injusto. Mas fulano deveria de pagar por isso agora. Não, isso é uma questão. Pagar por isso agora é uma lei terrena. Pode ser que ele escape da lei terrena, mas não escapará das leis divinas, até por força de atração. É automático. Os espíritos mesmo dizem isso, né? Os malfeitores, os mal intencionados são sugados pela parte inferior e vão continuar nesse inteirinho de maldade, até que um dia eles resolvam, e pode demorar, né, algumas encarnações até, para eles saírem desse ciclo fechado de maldade. Enquanto isso, há sempre a esperança, e sempre vai ter espíritos amigos tentando ajudar essas criaturas, né, a elevarem-se um pouco a cada dia. Então, a outra questão que está nesse texto, né, para uma nossa interpretação, até a pergunta inicial, né, dos fariseus, ela tinha um potencial para criar conflitos, mas a resposta demonstra o quê? Sabedoria e equilíbrio. Tá? Então a gente não pode esquecer disso na nossa vida. O que Jesus fazia? Evitava conflitos desnecessários. Sempre. E isso a gente tem que se inspirar. Ele é a nossa fonte de exemplos. Então, ao lidar com armadilhas em nossa vida, tá? A gente tem que pensar sempre em promover a paz, em promover a compreensão,
mostrando sempre que é possível conciliar diferentes opiniões, certo? Porque muita gente não aceita a opinião dos outros, mas a gente tem que conciliar opiniões e outros aspectos de vida que cada um possa escolher como seu, tá? Evitando sempre confronto desnecessário. A maioria das questões que nos afetaram as nossas vidas sociais eram confrontos totalmente desnecessários, destacando sempre a importância de viver de acordo com a justiça e a retidão, né? Isso é um lema espírita. Vamos sempre manter a justiça e a retidão. Vamos seguir o nosso caminho, seguir a nossa senda certa, reto, caminho reto. Bom, em resumo, então, disso aí, rapidinho, tá? Viver em harmonia é um princípio espiritual. Então, não vamos esquecer que nós vamos ter sempre desafios terrenos. Então, a gente tem que ressaltar a justiça e o equilíbrio das nossas ações cotidianas. Olha quanta coisa a gente pode ver num simples texto, numa simples frase que foi usada no passado, que para nós hoje é mais do que correta. Com isso, então, eu encerro esse comentário a esse respeito esse trecho tão famoso, né, da Bíblia, da etc. O que é de César é a Deus, o que é de Deus. E que isso pode ser aplicado a todo momento da nossa vida, em qualquer questão. E principalmente nessa agora que a gente acabou de sair desses confrontos pessoais por divergências de opiniões. Vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos sejam atendidos, que os bons amigos da equipe Dr. Bezerra de Menezes possam atender aos pedidos de tratamento, de cura, aos amigos da colônia Recanto de Irmãos responsáveis por esse evangelho. Enfim, todos aqueles que assistirem este evangelho sejam atendidos e recebam o carinho, a paz, a proteção tão necessária
nos nossos dias, né? E que todos possam, a partir de agora, a partir deste ano, modificar para melhor os seus comportamentos, a sua presença diante de outras pessoas, pensando sempre em não criar conflitos, né? A se desvencilhar de conflitos e a ter sempre mesmo diante de conversas, de opiniões, ouvir, escutar, ter paciência, amor, carinho, compreensão e não levar isso para uma ruptura, e sim para entendimentos da melhor maneira possível. Lembrando-se que dar a César o que é de César, nós devemos sim seguir as leis terrenas. Para isso nós temos a força policial, para isso nós temos as forças militares, para isso nós temos as leis, os juízes, para isso nós temos tudo para dar certo, os legisladores. Que Deus abençoe a todas e a todos de uma maneira que todos possam usufruir de um sistema igualitário, um sistema de amor e de paz da melhor maneira possível, sempre pensando que tudo pode melhorar. Basta que a gente já comece a executar coisas melhores em nós e naqueles que nos rodeiam. Para encerrar, nós vamos ter então uma mensagem do nosso querido Eri Lopes, né, de início de ano, para que todos possam renovar os seus votos, aproveitar as oportunidades que a vida nos apresenta. Eu convido a todos a também conhecerem a nossa página do Luz Espírita. Lá nós temos cursos de espiritismos, tem palestras, tem literatura, tem de tudo para quem quer conhecer um pouco mais do espiritismo. Então aproveitem, está ali no nosso logo ali, Luz Espírita, www.luzespirita.org.br, tá? Essa mensagem que eu vou colocar agora era para ter sido colocada na semana passada. Eu até avisei o Eri. Eu sou assim, um hacker da informática, né? Eu consigo fazer tudo errado, não tem problema. Então ficou para a próxima, né? Eu espero que dê certo. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas, pessoal. E um bom início de ano para todo mundo. Olá, queridos amigos. Aqui quem fala é o Eri Lopes, em nome de toda a equipe Luz Espírita. Renovados pela mensagem inspiradora do Cristo Jesus que celebramos recentemente em mais um Natal, chegamos agora ao Ano Novo com todas as festividades e preparações para mais um ciclo, uma jornada nova que se apresenta em nossa existência, esperando que este 2024 seja um ano de muitas realizações, especialmente as realizações espirituais, aquelas que nosso espírito anseia com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual, no sentido moral e intelectual. Graças às mensagens iluminadas e consoladoras do Espiritismo, nós renovamos os nossos votos na intenção de servir a Jesus nessa empreitada que é a espiritualização da Terra, contribuindo com os nossos irmãos mais necessitados, carentes de consolo, carentes de instrução, mas principalmente cada um cuidando de si mesmo, cuidando da sua própria progressão espiritual, mas juntos, formando uma corrente forte de oração intensa, de desejo profundo no bem e em todas as virtudes, iluminados pela doutrina espírita que nos ampara, que nos aconselha, que nos fortalece nessa nossa jornada espiritual. Que todos tenham um 2024 maravilhoso e possamos estar juntos em todas as nossas atividades. Aqui no programa do Evangelho no Lar Online,
nos nossos canais de divulgação do movimento espírita, através também da PEAD, a nossa plataforma de estudos online, e todas as nossas atividades que fazemos com o coração voltados exclusivamente na promoção da doutrina do Cristo, o Espiritismo. Então, que os nossos amigos espirituais, especialmente os nossos anjos guardiões, permaneçam cada vez mais firmes conosco, consigam cada vez mais tocar o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos fortalecer ainda mais essa vibração que nos abraça e que nos fortalece dia a dia. Um beijo na alma de todos e um grande ano novo para todos nós. Esta é a mensagem de toda a equipe Luz Espírita. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção
Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br